universo cinematográfico Marvel entregar pra gente o conceito todo de multiverso que tá rolando agora, que a gente tá acompanhando, a real é que a gente já tinha variantes, a gente já sabia mais ou menos como é que elas funcionavam. Desde Vingadores Ultimato, elas estão por aí, e nesse vídeo eu vou te mostrar todas elas que existem desde a época em que ninguém sabia do multiverso. Trunks, Peter aqui! Desde que o Thanos chegou na Terra para completar as joias que faltavam lá na Manopla do Infinito, a gente já tem lidado com questões do multiverso da Marvel, né? Mesmo sem saber exatamente o que ele era e muito menos o que ele seria, né? O ponto principal da próxima grande saga dos filmes. Afinal, acabou a saga do infinito e agora a gente tá na saga do multiverso. Só que se você puxar da memória, principalmente depois que os Vingadores tiveram que voltar no tempo para derrotar o Thanos e fazer algumas alterações na linha do tempo, a verdade é que o conceito de variante de alguns personagens já estava ali, na nossa frente, na nossa cara o tempo todo. A gente só não sabia direito o que isso significava no geral. E logo foi explicado pra gente. Alguns exemplos que variantes já existiam são esses caras aqui. Thanos! Obviamente rolou uma variante do próprio Thanos em Vingadores Ultimato. Aquele Thanos de Guerra Infinita que conseguiu apagar metade do universo no estalo, aquele foi morto pelo Thor logo no começo do filme, quando finalmente o Thor conseguiu mirar na cabeça, né? Pronto, cabeça arrancada. O problema ali, galera, é que tinha o Thanos da outra linha do tempo de 2014, que queria não só matar metade do universo, mas o universo inteiro. Eu vou matar todos vocês aqui, hein? O outro era mais bonzinho, né, pô? Era só metade menos mal, não é isso? Então esse Thanos que quer matar geral, ele é bem mais brutal do que o Thanos anterior. Bem mais casca-grossa, bem mais violento. E pra você ver isso, basta observar as batalhas contra um e contra outro. O Thanos original queria joias do infinito, mas ele não queria, de fato, eliminar os Vingadores. Não era o core dele, né, o objetivo dele. Ele queria só joias, esse era o objetivo. A variante dele, do Thanos, já queria matar geral e tentou fazer isso de várias formas. E só não conseguiu por causa de um tal Tony Stark, né, mais conhecido como Homem de Ferro. E eu sou o seu pai. Gamora! E não só o Thanos, como a filha adotiva dele também recebeu uma variante, mais ou menos da mesma forma. O que rolou ali foi que o Thanos, o Titã Louco, ele matou a própria filha em Vormir para conseguir a Joia da Alma. Mas da mesma forma que ele mesmo teve a variante de 2014, uma outra Gamora também veio de lá. A princípio até apoiando o pai dele, mas depois percebendo que estava do lado errado. Ela sobreviveu à batalha final e tá por aí no universo, até ela ser encontrada de novo pelo Peter Quill em Guardiões da Galáxia Volume 3, que é o que vai acontecer, né? A gente vai ver a equipe inteira lá, lidando com essa Gamora do passado, que é essencialmente uma vilã, sem nada da Gamora boazinha que todo mundo conhece e adora. Nebulosa. Ainda na família do Thanos, né? A Nebulosa também teve a variante de 2014 vindo pro presente, mas o caso dela foi ainda mais complicado. Por quê? Porque ao contrário da Gamora de 2014, a Nebula ou Nebulosa de 2014 não mudou de lado. E não foi por falta de tentarem mudar de lado ela, né? A própria Nebulosa do universo principal tentou conversar com a versão dela do passado e vendo que ela não ia mudar de ideia, ela matou a si própria. Sério, muita gente nem lembra disso, né? Mas isso mostra que naqueles 5 anos depois do ataque inicial do Thanos, em que muita gente ficou desaparecida e tal, a Nebulosa se tornou uma personagem completamente diferente. E hoje dá pra dizer que ela é basicamente uma heroína. Até mais do que a Gamora, nesse caso atual, né? Ordem Negra de Thanos. Aí o time todo. Falso de Ébano, Próxima Meia-Noite, Corvus Glaive e Cull Obsidian. Todos eles serviam como soldados de elite do Titã Louco, né? Sendo conhecidos como a Ordem Negra do Thanos. Guerreiros totalmente leais ao Thanos, né? Que foram sendo recrutados dos mundos por onde ele passava. Ele passava pelo mundo, passava o seu herói e tirava o melhor guerreiro pra ele. Todos eles foram mortos ainda em Vingadores de Guerra Infinita, mas com o retorno do Thanos de 2014 do passado, todos eles também voltaram pro presente. Eles eram a ponta de lança do exército do Thanos na batalha final contra os Vingadores reunidos. Loki! O caso do Loki é um dos mais complexos, né? Quem tem a memória boa vai lembrar que ele é morto pelo Thanos bem no começo de Vingadores de Guerra Infinita. Mas logo ele reaparece em Ultimato, quando os Vingadores voltam no tempo para recuperar as Joias do Infinito. Aquela versão do Loki é de 2012, quando ele invadiu a Terra com o Exército Chitauri, no primeiro filme dos Vingadores. Ali ele tava vilãozão, né? Totalmente dominado ali, tava vilãozão. E é aquele Loki que a gente tá acompanhando hoje. O problema é que dessa vez ele consegue roubar o Tesseract e por isso ele acaba sendo preso pela TVA, que é a Autoridade de Variação Temporal, que é uma entidade que gerencia as linhas do tempo. A partir daí a gente tem a série do Loki, que é a primeira que vai explicar melhor o conceito do multiverso pra gente. Mas a real é que ele mesmo já tinha aparecido antes. E com isso fica a expectativa de um reencontro entre esse Loki e o Thor, que permanece firme e forte em atividade. Pô, vai ser bacana demais quando isso acontecer, né? Capitão América. No final de Ultimato, o Capitão América ficou encarregado de
devolver as joias do infinito para onde elas pertencem, para depois voltar. Esse era o objetivo dele. Só que ele não voltou. Ou pelo menos não da forma que todo mundo estava esperando. O que aconteceu foi que o Steve Rogers resolveu ficar lá pelos anos 40 para ver uma vida toda com a Peggy Carter, que era o grande amor da vida dele. Aí então o que acontece? Ele reaparece lá velhinho e ele entrega o escudo pro Sam Wilson, que é o Falcão, para se tornar um novo Capitão América. Só que o Steve Rogers, lá na outra linha do tempo, dos anos 40, se tornou aquilo que a TVA classifica como uma variante, uma coisa não natural. A gente não sabe ainda quais consequências isso tem para a linha do tempo principal, né? Que é a sagrada canônica, né? Mas é oficial. Capitão América, aquele que a gente conhece, é uma variante. Antes de todo mundo saber o que é isso. Viagens no tempo. E é claro, a gente precisa lembrar das viagens no tempo que vários Vingadores fizeram em Ultimato para recuperar as Joias do Infinito. Por quê? Porque ali, quase todos eles encontraram versões passadas, ou seja, variantes. E alguns chegaram a interagir com essas variantes, né? Como foi o caso do próprio Capitão América lá, que, sai na porrada contra ele mesmo, lá em 2012. Naquele momento, todos ali eram variantes e poderiam criar linhas do tempo alternativa, como aconteceu em alguns casos, como, por exemplo, o do Loki, que foi até em cana por causa disso. Esse foi preso. Então, assim, as variantes passaram a ser parte importante do CM antes mesmo da gente entender o que elas eram. Kevin Feige não dá ponto sem nó, galera. É impressionante como ele amarra tudo isso. Mas aí, você conseguiu entender ou o multiverso da Marvel ainda tá te deixando confuso? Tá ansioso pro que vem por aí? Conta pra gente aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou do vídeo, capricha no like e se inscreve no canal. Esse é o principal. Não sai daqui sem a sua inscrição. Você tá inscrito, beleza. Tá com o dever de casa totalmente pronto, tá preparado pro universo nerdístico. Obrigado por isso. Espero você no próximo vídeo, porque você é casca grossa. Valeu, galera. Fui!